aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fexto, a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias. E na aula de hoje estamos finalizando o nosso estudo sobre as progressões aritméticas. Você deve lembrar, tá, que nós fizemos todo um estudo de sequências, depois, agora, o estudo sobre as progressões, no caso a primeira delas, progressão aritmética, PA, e, por fim, estudaremos as progressões geométricas, as PGs. Na aula de hoje, no nosso caso aqui, nós já estamos finalizando esse estudo de progressões aritméticas. Perceba que nós já estamos na parte 6 de exercícios comentados, tá? Então, todo o estudo já foi iniciado, nós fizemos o estudo lá desde a contextualização, vimos a definição, o termo geral, classificamos as progressões, vimos também a relação entre a PA e a função afim, vimos como é o cálculo da fórmula da soma de termos, vimos a escrita de termos em PA, você viu isso também. E, além disso, óbvio, passamos por muitos exercícios comentados. É tanto que nós já estamos aqui na parte 6, tá? Então, vamos começar sem mais papo. Vamos começar, que é justamente isso que nos interessa nesse momento, Garantir que você aprendeu tudo que foi passado para você sobre as progressões aritméticas, tá? Quer uma sugestão? Na hora que eu começar, que eu já apresentar o enunciado para você, dá um pause aí na minha aula e tenta fazer sozinho. Tira assim, uns 10 minutinhos para você responder a questão sozinho. E aí depois, continua, vai assistindo aí, porque eu tenho certeza que todo esse estudo já te ajudou por demais e você sim consegue resolver esses exercícios. Você vai ver que você aprendeu nessa hora. Então, fica a dica, tá bom? Vamos começar. Primeira questão diz o seguinte: calcule o valor de x na igualdade x mais 2x mais reticências mais 20x, isso é igual a 6.300, tá? Sabendo que os termos do primeiro membro da igualdade estão em PA. Gente, olha só, ele já informou para nós que nós temos aí no primeiro membro uma PA. Então, vamos escrevê-la? Olha como ficou. X, 2x, reticências, 20x. E nesse caso aqui, para essa escrita, a nossa razão vale 1, tá? E, com base nessa informação, nós podemos escrever a soma de 20 termos. Por que a soma de 20 termos? Perceba que lá no finalzinho da somatória tem um resultado. E, como nós já entendemos que a razão aqui, nesse caso, corresponde à unidade, por esse motivo, nós garantimos que estamos trabalhando com a soma dos 20 termos. Como é que eu monto a soma de 20 termos? Eu vou pegar o primeiro termo, eu vou pegar o 20º termo, somá-los, multiplicar esse resultado pela quantidade de termos que são, no caso 20, e esse resultado eu vou dividir por 2, tá bom? Então, vamos montar a soma de 20 termos com base nas informações que foram passadas para nós, tá bom? Soma de 20, quem é o primeiro termo? Aqui é o x. Quem é o 20º termo? Aqui, 20x. E perceba que eu tenho uma multiplicação por 10. Anteriormente, eu tinha multiplicado por 20 e dividido por 2. Bem, aí eu já fiz essa divisão, tá? 20 dividido por 2, 10. Por isso que aqui já ficou vezes 10, tá bom? E agora? Agora, eu vou resolver aqui, dentro dos parênteses, tá? Nesse caso, eu estou somando 20x com x, ou seja, 21x. E isso está sendo multiplicado por 10. E, no nosso caso, nós temos aqui como resposta para a soma dos 20 termos esta expressão, 210 vezes x. Mas, foi informado para nós o resultado dessa somatória, tá? Então, eu vou justamente agora igualar ao resultado da somatória. Perceba que o S20, que corresponde a 210 vezes x, é igual também a 6.300. É isso que vai ser feito, tá? Agora, olha só como ficou. 210x igual a 6.300. E agora, para descobrirmos o valor de x, o que é que fazemos? Esse 210 que está multiplicando vai mudar de membro com a operação inversa, ou seja, vai passar dividindo. Então, o nosso x vai ser 6.300 dividido por 210 e o nosso resultado aqui corresponde ao 30. Pronto, finalizamos. A questão pedia para nós justamente o valor de x e acabamos de descobrir
quem é essa informação. Para esse caso, o x vale 30, tá bom? Tenho certeza que se você, né, tentou resolver sozinho, deu pause, aí fez a questão sozinho e depois corrigiu, você também chegou no mesmo resultado, tá bom? Passemos agora para uma próxima questão. Olha só, questão de número 2, diz o seguinte: a soma dos 20 primeiros termos de uma progressão aritmética é menos 15. Calcule a soma do sexto termo dessa PA com o 15º termo. Gente, olha só. Na questão, ele já informou, né, que S20 corresponde a menos 15. E ele pediu, né, que nós indiquemos o resultado do A6 com o A15. Tá? Como ele já deu, né, uma somatória, nós vamos montá-la, tá bom? Então, o S20, até pela questão anterior que nós resolvemos, tá? Estamos aqui até aproveitando essa escrita. S20, A1 mais A20, tudo isso vezes 20 e dividido por 2. Perceba, né, que eu já estou fazendo a substituição. No caso, quem é o S20 foi informado que corresponde ao menos 15. Quem é o A1, ele ainda não foi informado, então repetimos, o A20 da mesma forma. E aqui, ó, 20 dividido por 2, que deu esse 10, tá bom? E agora? Agora, esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nós temos que A1 mais A20 vai ser igual a menos 15 sobre 10. Essa fração é possível de ser reduzida, tá? Então, vamos escrevê-la em sua forma irredutível. Vai ficar A1 mais A20 igual a menos 3 meios, tá? Eu podia escrever tanto na irredutível, como foi posta aqui, como na decimal, tá? E você vai ver isso daqui a pouco. Bom, a questão pediu que nós indiquemos o resultado da soma A6 com A15. E o que acontece com essas duas informações? Tanto A6 quanto A15 são termos chamados de equidistantes dos extremos. Lembra? Dos nossos estudos anteriores, nós aprendemos que em uma PA eu tenho os meios e eu tenho os extremos. Os extremos é o primeiro termo e o último, e todos os demais são chamados de meios. No caso aqui, ó, como eu estou falando, me referindo ao A6 e ao A15, se eu colocar, né, esses termos na PA, eu vou perceber que tanto A6 quanto A15 estão a uma mesma distância, portanto, são chamados de equidistantes dos extremos. Quem são os extremos? A1 e A20. E o que é que isso tem a ver? Significa dizer que quando eu tenho termos equidistantes em uma PA, a soma deles é a mesma soma dos extremos dessa PA. E escrevendo isso, né, em linguagem matemática, eu estou afirmando que o A6 mais A15 vai ter o mesmo resultado que A1 mais A20, que nós já temos. Então, ó, A1 mais A20 corresponde a menos 3 meios e agora, tá, escrevendo também no seu formato decimal, menos 1,5, tá bom? Então, perceba que bem aqui, ó, você precisou, né, dessa informação, né, do que são termos equidistantes e uma vez que você descobriu que você tem termos equidistantes, o resultado, né, da soma deles é o mesmo da soma dos extremos. Isso, gente, vale para qualquer dos termos, desde que equidistantes dos extremos, tá bom? Isso é importante mencionar. Vamos agora passar para uma próxima questão. No caso, aqui nós já estamos na questão de número 3. O enunciado dela diz o seguinte: o primeiro termo de uma progressão aritmética é menos 10. E a soma dos 8 primeiros termos, 60. Determine a razão. Gente, informações que foram passadas no enunciado, tá? Então, perceba que primeiro termo, menos 10, soma dos 8, 60. Pediram o que para a gente identificar? Pediram o R, tá? E como é que eu vou atrás desse R? Eu já começo a partir da soma de 8 termos, porque essa informação já foi passada para nós, tá? Como é que eu escrevo a soma de 8 termos? A1 mais A8 vezes 8, todo mundo dividido por 2, tá? Perceba que eu já vou começar a fazer substituições.
eu vou substituir o valor da soma de 8 termos, que corresponde a 60, eu vou substituir o valor de A1, que foi informado, menos 10, e eu também estou escrevendo, né, o 8º termo de uma PA. Como é que eu escrevo o A8? A1 mais 7R, mas quem é A1? Menos 10, tá? Então, por isso ficou escrito dessa forma aqui dentro dos dois parênteses, tá? Então, recapitulando, eu estou substituindo a soma, substituindo o primeiro termo e escrevendo o 8º termo. Perceba também que aqui, ó, tem uma multiplicação por 4, justamente porque eu fiz a divisão, tá? 8 por 2, e aí é o resultado 4, tá bom? Então, é importante a gente deixar bem claro para que você não fique com dúvida, tá? Vamos continuar. O que nós fazemos agora? Perceba que eu tenho muitas informações aqui com parênteses, tá? Então, fazendo o joguinho de sinais, tá? Até para eliminar os parênteses, eu tenho menos 10, eles dois somados dá menos 20, tá? O 7R, repetido. Cadê o 4, Renato? O que foi que aconteceu com ele? Gente, o 4 não está multiplicando? Ele passou para o outro membro dividindo. Perceba que eu não tenho mais 60, agora apareceu o 15. E esse 15, quem é ele? 60 dividido por 4, tá bom? Então, não deixei de escrever o 4. Eu já fiz a operação com ele. No caso, a operação inversa que mudou de membro, tá bom? 60 dividido por 4, 15. Calma, respira, eu vou aproveitar a fala do meu ilustríssimo amigo professor Marcos, tá? O que nós temos até agora? Nós temos 15 igual a menos 20 mais 7R. Perceba que eu já estou aqui no ponto para descobrir a informação que foi solicitada. Não foi pedido para calcular o R? Perceba que a única variável que tem aqui é ele. Então, vamos isolar essa variável e já descobrimos o valor dele, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou mudar, né, esse menos 20 de membro, então, eu vou ter 15 mais 20, que corresponde ao 35, e isso vai ser igual ao 7R. O 7 está multiplicando o R, vai mudar de membro com a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai mudar dividindo. Então, esse R vai ser o 35 dividido por 7, que corresponde ao 5. Pronto. Não era isso que a questão pedia? Para eu dizer quem era a razão? A razão corresponde ao número 5. Pronto, resposta dada. Tá bom? Missão dada, missão cumprida, né? Assim que a gente diz? Então, pronto. Foi isso que foi solicitado, tá bem aqui. 5. Acabou. Passemos agora, tá? Para mais uma próxima questão. No caso, a questão de número 4. Acompanha comigo o enunciado e chama a tua atenção que, né, é uma questão que tem um texto um pouquinho maior, significa dizer que eu tenho aqui uma questão contextualizada e que você tem que estar atento para os detalhes, tá? Mas não se preocupa não, porque o estudo de PA é muito legal de ser feito, porque é um estudo que você faz muita associação, tá? E é legal de estudar PA. É muito fácil de aprender PA. Eu tenho certeza que você também está dizendo da mesma forma. PA é fácil. E diga mesmo que você lá no começo tenha pensado que é difícil, ao longo de todo o estudo aqui que foi passado para você, deu para você perceber que não era tão difícil assim, tá? Então, vamos começar. Um matemático com pretensões a carpinteiro compra uma peça de madeira de comprimento suficiente para cortar os 20 degraus de uma escada de obra. Se os comprimentos dos degraus formam uma progressão aritmética, se o primeiro degrau, no caso, né, mede 50 centímetros e o último 30 centímetros, e supondo que não há desperdício de madeira no corte, determine o comprimento mínimo da peça. Gente, esse matemático é danado, né? Olha só, metido a carpinteiro, e aí ele pegou uma peça, né, e construiu uma escada de 20 degraus, sendo, né, que esses degraus, eles têm características, né? O tamanho, o comprimento, no caso, né, deles, formam uma PA. E mais, foi informado a medida tanto do primeiro quanto do último degrau. Perceba que aqui, ó, ele disse que o primeiro degrau tem 50 centímetros e o último 30. E, detalhe, não tem desperdício de material, tá? Então, nosso objetivo é dizer o menor tamanho que essa peça de madeira
tem que ter para que seja possível conseguir construir uma escada com essas características, tá bom? Vamos lá, então. O que o enunciado nos passou de informação? Ele disse que o N é igual a 20, são 20 degraus. Ele disse que o primeiro termo é 50. Ele disse que o último termo é 30, tá? E ele pede para nós calcularmos, né, o S20, somatória, que é o tamanho, né, o comprimento mínimo da peça. Isso para nós corresponde ao S20. Vamos lá, então, escrever o S20. Quem é? Primeiro termo mais 20º termo, tudo isso multiplicado por 20 e dividido por 2. Nesse caso, primeiro termo 50, último termo 30, e aqui, né, 20 dividido por 2 está sendo multiplicado por 10. Esse resultado aqui, né, nós temos dentro do parêntese 80 vezes 10, e isso corresponde a 800 centímetros. Gente, deu para você entender como, apesar de que o enunciado se apresentou assim, um pouquinho maior, né, do que todos os anteriores, você percebeu que até a questão é um pouquinho mais contextualizada e tudo mais, mas ainda assim, né, não teve problema na resolução, foi tranquila. Você percebeu que, quando ele pediu o comprimento mínimo da peça, você podia olhar assim, tá, comprimento mínimo, e agora? Isso é soma dos termos, porque eu estou juntando cada pedacinho, né, que compõe os 20 degraus e estou fazendo a junção, e essa junção para nós aqui é a soma dos 20 termos, tá bom? Então, não fique preocupado quando você receber um exercício aonde o enunciado dele é um pouquinho maior. Calma, faz a leitura, faz as suas observações, seleciona, né, a informação matemática que for repassada, e eu tenho certeza que, se envolver PA, você que é fera no assunto vai conseguir responder, tá bom? Então, passemos agora para mais uma questão onde o enunciado também é um pouquinho maior do que o tradicional, tá? E acompanha comigo. Um jardineiro tem que regar 60 roseiras plantadas ao longo de uma vereda retilínea e distando 1 metro uma da outra. Ele enche o regador numa fonte situada na mesma vereda a 15 metros da primeira roseira e a cada viagem ele rega 3 roseiras. Começando e terminando na fonte, qual é o percurso total que ele terá que caminhar até regar todas as roseiras? Gente, você já entendeu essa questão? Você percebeu? A gente vai aqui, né, usar como suporte, né, um esquema para facilitar a compreensão. Perceba, tá, que a fonte está situada a 15 metros, tá, do local onde está plantada a primeira roseira. E ele, toda vez que ele enche, né, o recipiente onde ele está fazendo essa rega das roseiras, ele, com essa quantidade de água, ele consegue molhar 3 roseiras, regar 3 roseiras. Então, a cada 3 roseiras, ele volta e faz esse percurso. E detalhe, a distância entre uma roseira e a outra é de 1 metro, tá? Isso é importante entender para que a gente consiga, né, ir para o raciocínio. Então, o que a gente tem? Aqui é só a imagem, do mesmo jeitinho. Na primeira caminhada, ida e volta, o que essa pessoa faz? Ele vai e volta, né? Então, 15 mais 1, tudo isso multiplicado por 2, porque no caso, no percurso de ida e de volta, tá? Isso corresponde a 2 vezes 17, ou seja, 34. Na próxima caminhada, na segunda caminhada, também ida e volta, ele vai, né, fazer agora 17 mais 1, Renata, porque esse mais 1 é a distância das roseiras, tá? E duplicado, porque ele vai e volta. Então, lá na segunda caminhada, são 40 metros, tá? E o que a gente acaba percebendo aqui nessas informações, né? Nós temos 2 PAs. A primeira, 3, 6, 9, reticências até os 60, que corresponde o quê? As roseiras regadas, aqui nós estamos chamando ela de PA1. E eu tenho outra que é 34, 40 e etc. E isso corresponde ao percurso. Aqui chamaremos de P2. Na PA1, eu tenho primeiro termo 3, razão 3, último termo 60. Vamos montar o termo geral. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Vou substituir 60 igual a 3 mais n menos 1 vezes 3. E isso, né, 60 igual, estou fazendo as multiplicações, tá? 3 mais 3n menos 3, ou seja, 60 igual a 3n, o nosso n corresponde ao 20.
E agora? Agora eu vou trabalhar com a PA2, aonde o primeiro termo é 34, a razão é 6 e o último termo, no caso, 20. Fazendo a substituição, você já entendeu que eu estou trabalhando com o 20º termo, tá? Estou só dando uma acelerada porque as continhas você também já sabe, tá bom? Então, A1 mais 19R e o 20º termo corresponde ao 148. Nesse caso aqui, eu estou calculando a soma dos 20 termos, tá? E a soma dos 20 você já sabe, nós já temos essa fórmula, tá? 34 mais 48 aqui dividido por 10 e nós temos como resposta o 1.820 metros. Nesse caso, a nossa resposta, o percurso total é de 1.820 metros. No finalzinho foi um pouquinho acelerado, mas aí você sabe, tá todo o cálculo aí. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.